Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Biaconcast. Eu sou o Rafael Soares, diretor de marketing da Biacom. E eu sou o Luiz Fernando Gomes, diretor comercial. Bora para mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Biaconcast, né? Eu que sou o Rafael, diretor de marketing da Biacom. É um prazer pra gente estar recebendo cada um de vocês. Já começo pedindo aqui para vocês compartilhar esse conteúdo, né? Vai estar em mais redes sociais também, mas já segue a gente também por aí, compartilha, segue, faz tudo que vocês já sabem, né? E hoje eu tô aqui, né, com vocês e tem meu amigo Luiz aqui comigo hoje, você tá bom? Bem demais, Rafa. Então vamos pra cima, falar de um assunto que é muito importante para esse 2026, né? Que é um assunto assim, são alguns assuntos na verdade, mas vamos falar muito de aquisição, muito de custo de mídia e etc, né? Mas sem mais delongas, eu gostaria de que você chamasse o nosso convidado aí. Nosso convidado, Lucas Portinelli, que é o fundador da Space Company, a agência Space Company. E é um prazer tê-lo aqui, Lucas, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas o Lucas parece que a gente se conhece há muito tempo já, né? Pela simpatia que é, né? Interior é assim, é o povo né? de Franca, né? O povo de Franca é assim. O povo de Franca, de interior é assim. Então, assim, e agradecer também e apresentar eles, né? Que é a agência que a gente tem em parceria na associação, né? Hoje são eles que cuidam da nossa mídia social, dos nossos materiais, né? Então, a gente trouxe ele aqui para falar um pouco aí da parte importante do e-commerce, que é o marketing, né? É isso aí, você tá bom? Tô bem demais, pessoal. Obrigado pelo convite, Luiz, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também estar na associação, né? Contribuindo um pouco ali com a nossa equipe, nosso conhecimento e transformando, né? Cada vez mais, levando conhecimento ali para as pessoas. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança no nosso trabalho aí. Boa, boa. Lucão, e eu tenho um apelido carinhoso, né? A gente já se conhece faz muito tempo, né? E eu queria que você me falasse, né, um pouco sobre esse desafio que todo mundo tá falando, né? Custo de mídia vai aumentar, tá aumentando, tá ficando impagável. O que você pensa sobre isso aí, cara? Cara, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu sempre prefiro ver o copo meio cheio. Mas a mídia paga, ela aumenta todos os anos e ela nunca vai deixar de aumentar. O Facebook é um leilão. Hoje tem muito mais gente anunciando que o ano passado, que na pandemia, por exemplo, né? Então tem muito mais gente colocando dinheiro, o que faz a mídia ficar mais cara. Quem põe menos, aparece menos e automaticamente esse custo sobe. E agora em 2026 a gente tem alguns fatores que também vai influenciar nisso. A gente sabe, né? Então, feriados prolongados, eleição, Copa, né? O próprio governo vem aumentando ano a ano, né? O valor investido em mídia paga. Mas existe aí alguns meios, né? Algumas estratégias para driblar isso, que é o que a gente vai discutir aqui nesse episódio. Boa, boa. E uma coisa que, falando aí, né? Você começou falando de Meta, falando de Google, por exemplo. São os dois canais aí principais de mídia, né? Dentro do Brasil, principalmente se a gente for voltado muito para e-commerce, né? Diretamente dizendo. O que você vê que é o principal desafio aí dos pequenos e médios, principalmente, em relação a ter que bater com grandes, né? Em questão desse leilão, né? Das mídias aí, hoje. Boa. O principal desafio é, de fato, investimento ali. Eu vejo que o pequeno que começa com um investimento mais reduzido, ele demora um pouco mais para escalar. Por quê? O cara que começa agora, ele não tem, por exemplo, uma audiência muito grande e engajada na mídia orgânica, então isso limita o alcance dele. Para ele aparecer, ele tem que pôr dinheiro custa caro, né? Ele ainda não tem quais produtos, né, são validados, produtos curva A, curva B, produtos de esteira, né? E ele também não tem uma base que recompra o produto dele, que é o principal fator que faz o custo de mídia diminuir. Então, por exemplo, eu tenho um e-commerce, paguei e investi para ter o Rafael e o Luiz comprando comigo. Qual que é o grande erro dos lojistas? Eles sempre buscam a primeira compra. Mas vocês dois já compraram comigo, está na base. Então, a partir do momento que eu começo a me relacionar com vocês, o custo da segunda compra, para mim, ele é zero. Eu já tenho vocês na base. E é muito mais fácil fazer vocês comprarem do que atrás de um cliente novo. Então, o principal desafio hoje é esse. Para ele aparecer, ele precisa pôr grana, porque ele não tem uma audiência e não tem base, né? Então, no início, de fato, é um pouco mais caro. E aí a gente dribla isso como? Com um bom produto, um bom atendimento, uma boa oferta. Então, no início, você pode ver que a maioria dos lojistas que começam, a margem é muito mais apertada, né? Então, existem algumas formas aí para a gente trabalhar nesse formato.
E falando assim, você disse que, né, o pequeno ele tem menos para investir ali. Então, o que você sugere, assim, que seriam os principais, assim, para ele começar, já que ele tem pouco, né, para ele tentar ser o mais assertivo possível? Não sei se tem duas ou três sugestões para ele começar, né? Já que ele tem pouco, o que ele vai investir ali, quais seriam as prioridades para ele? O que ele poderia fazer? Perfeito. O que os pequenos lojistas fazem, Luiz? Eles acham que a maioria das vezes colocar grana é o que vai fazer eles venderem. E eles esquecem de outros fatores que são importantes. Então, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, né? Na verdade, minha esposa tem, é ela que toca e eu só ajudo ela nesse sentido. Mas assim, o que a gente se preocupa muito? Site. Para a gente vender matemática do e-commerce, eu preciso ter pessoas no meu site, essas pessoas, uma quantidade X vai comprar, o que vai me gerar uma taxa de conversão, vezes quanto ela gasta, eu tenho a minha receita mensal. E muito lojista, por exemplo, não se preocupa com site, experiência, né? Então, se eu tenho uma taxa de conversão de 1% e eu consigo otimizar o meu site, quebrar mais objeção, apresentar o meu produto, agregar valor, né? Ali eu aumento a taxa de conversão para 2%, com o mesmo investimento eu tenho o dobro de venda. Justamente. Então, se preocupar muito ali com o site, a forma que a gente apresenta, o consumidor, cada dia que passa, ele tem ficado mais exigente. Então, um sitezinho meia boca hoje não funciona mais. A gente precisa quebrar a objeção. Fotozinha fundo branco não funciona mais, né? Ainda mais agora com a inteligência artificial. A gente precisa agregar valor no produto, precisa ali quebrar a objeção. Então, esse é lojista, a coisa que eu mais me preocupo é página de produto. Até mais que tráfego. Um outro ponto seria, ainda dentro dessa frente, mais um bom conteúdo orgânico, né? E produzir conteúdo precisa de estratégia, né? Não é só vou gravar aqui com o microfone na mão falando do meu produto. Não, a gente estava recentemente numa imersão de marketing e vendas que foi discutido muito isso. Existem algumas técnicas e estratégias para a gente desenvolver um conteúdo que vai viralizar, que vai impactar mais pessoas, conteúdo de topo de funil, né, que é descoberta, conteúdo de meio de funil, que é consideração, conteúdo de fundo de funil, que é conversão. O tal do gancho, né? Exatamente. Para cada etapa desse funil, existe uma forma que você precisa fazer conteúdo. Então, primeira coisa, site. Segundo, conteúdo. A partir do momento que você tem um bom conteúdo, você chama a atenção das pessoas. Você chamou a atenção das pessoas, elas começam a engajar, te seguir, te acompanhar. Em algum momento ela vai converter, ela vai se tornar um cliente. Então é isso. E a terceira dica que eu posso deixar para o pessoal, terceira sugestão, é diversificar os canais. Então a pessoa acha que só o Instagram é o suficiente hoje. Não, a gente vê que o TikTok ele tem crescido muito, né? Hoje a gente tem o TikTok Shopping, que já entra numa vertente mais de marketplace, mas existem mídia. Existe o TikTok Ads, por exemplo, que o custo lá ainda é muito barato. A gente tem, por exemplo, um cliente do sul, de uma moda jovial mais voltado para streetwear, que ele investe 8, 10 mil ali na média no TikTok e volta 100, 120, na Black Friday bateu 170. Então, assim, o TikTok, claro, com estratégia, também é um canal. Então, as sugestões são essas. Experiência de site, um bom site muito bem estruturado, um bom conteúdo orgânico para você criar comunidade, né? E diversificar os canais. E a partir do momento que a gente começar a vender, focar muito em trabalhar minha base. Eu preciso ter essa base muito próxima, eu preciso cuidar desse cliente. Pô, o cliente que compra 3 vezes, ele precisa receber uma comunicação diferente do cara que comprou uma vez e faz 6 meses que não compra comigo. Então, quando a gente começa a olhar para essas frentes, né, ter um bom site, cuidar da minha base, diversificar os canais, é na onde a gente passa a depender menos de tráfego, entendeu? E isso, seja grande ou seja pequeno, né, que a sua pergunta foi voltada para o pequeno consegue fazer isso, com exceção da base, que talvez ele não vai ter muito ali ainda, mas desde a primeira compra, ele já consegue trabalhar. Mas o pequeno, ele consegue produzir um bom conteúdo, ter um bom produto, ter um bom site, entendeu? Então, mesmo investindo pouco e tendo tudo isso organizado, ele consegue sair na frente de muitos outros. Bacana. Muito legal. Uma coisa que você citou aí do TikTok e tudo mais, né? Um movimento de mercado muito grande tem sido a questão das live commerce, né? É isso aí. E eu queria entender, assim, o quão importante você acredita, né? E ver que isso é dentro de uma estratégia hoje, de um negócio, e se dá para qualquer tipo de produto, como que você analisa hoje ela como potencial de vendas, né? Potencializador de vendas, na verdade. Perfeito. Live commerce hoje é uma frente estratégica para aumento de faturamento. Então a gente vê isso com muito bons olhos, claro que demanda um pouco de estrutura, um pouco de técnica, né, ali, mas é uma estratégia que performa muito bem. Tanto que, se não performasse, quando você entra, a gente estava dentro da rede social TikTok.
Para vender no TikTok hoje, os sellers que mais vendem são que ficam praticamente 20 horas no dia fazendo live. A minha esposa mesmo tem uma colaboradora nossa que fala isso. Ela só compra no TikTok das marcas que estão em live. Porque gera confiança. Ela consegue ver exatamente o que ela está comprando. Né? Então não é aquele negócio, pô, vi uma foto, comprei e talvez nem vai ser isso que eu vou receber, né, ali. E aí a gente traz para o mundo da marca própria, do e-commerce, hoje tem grandes players que fazem live e-commerce dentro da própria plataforma. Né? Isso já saiu um pouco ali do Instagram. Claro que ainda funciona, mas assim, pô, você fez uma live dentro do Instagram, por exemplo, eu preciso ir lá no site, eu preciso clicar num link, eu preciso digitar uma palavra, vai me rodar uma automação, e aí eu vou sair da live e eu vou precisar ir lá no site para finalizar essa compra. O mercado ele já começou a construir algo que a live é feita dentro do próprio site e você compra sem sair da live. Uhum. Então assim, se não fosse uma grande estratégia, um potencial de vendas, não estaria, né, crescendo tanto essa estratégia. Então a gente vê isso com muito bons olhos e de fato é uma estratégia que aumenta muito o faturamento desde que seja feita com uma estrutura mínima considerável. E uma boa estratégia também de captação. Porque, assim, esse é um ponto. A marca X lá, eu não vou parar para ver uma live de uma marca que eu não acompanho, que eu não conheço. Então, a gente considera que 75% a 80% das pessoas que acompanham uma live, elas já conhecem a marca, elas já participam, por exemplo, de um grupo VIP, elas já seguem no Instagram e foi feita toda uma estratégia de aquecimento para gerar desejo para ela que esteja na live, para ela estar ali na live e a partir da live fazer uma compra, entendeu? Então tem o segredo também do antes da live. Né? Perfeito, perfeito. Precisa ser feito todo um aquecimento, né? Uma estratégia de captação e aquecimento para que tenha sucesso ali na live commerce. Porque normalmente, tipo assim, nem os grandes nomes só saem e abrem, né, ali, tipo... Não, e aí a gente pega, por exemplo, assim, ó, recentemente teve a Black, né, novembro, né, teve a Black ali. Cara, a gente pega grandes varejistas que faz live o dia inteiro, por exemplo, na sexta-feira, no dia da Black. A data dupla, por exemplo, é uma estratégia que vem crescendo muito, 11/11, né, saiu até recentemente uma matéria que o 11/11 foi a data dupla que mais vendeu no ano de 2025. E... consequentemente ou não, né? Ali foi a data que teve mais lives dentro dos marketplaces, mais lives, que aí foi uma estratégia que a marca própria, né? O e-commerce começou a usar também ali, e eles também estão utilizando de lives nas data duplas para poder aparecer mais ali. É meio que alguns outros meses que eram para ser sazonais não se tornam tão sazonais mais porque tem um acontecimento, né? Um grande acontecimento no mês, porque as datas duplas tem ao longo do ano inteiro, né? E aí isso ajuda também a dar uma aquecida, uma fomentada, né? Exatamente. Né? Na questão de mercado também. 2025 foi uma tendência muito forte, essas datas duplas. Sim. Eles estão aumentando isso, né? Os marketplaces estão fazendo muito esse trabalho, né? Eles ditam regra demais, né? Isso é importante também. É bom que aquece. E uma coisa assim, Lucas, a questão de... Hoje, se a gente pegar... Você falou de criação de conteúdo, né? O quão importante é criar conteúdo hoje e qual que é, assim, se é que existe as boas práticas, né? Assim, a grande verdade absoluta. O que você acredita e vê funcionar aí em questão de tanto as redes sociais mais interativas, ali de TikTok, etc., ou conteúdos talvez mais técnicos também para certos tipos de venda? O que você mais acredita nesse tipo de cenário aí também? Legal. Rafa, hoje criação de conteúdo ela é obrigação de todo seller, todo lojista, toda marca hoje precisa ter criação de conteúdo e não é mais um opcional. Pô, eu vou criar conteúdo quanto dá. Antigamente a gente ouvia muito isso. Pô, preciso criar conteúdo, mas eu já invisto em mídia paga, não preciso criar conteúdo. Não, você precisa criar conteúdo. Senão você não vai sobreviver nos próximos anos se você não criar conteúdo. E existem algumas estratégias para isso, né? Até a gente tem ali muitas influenciadoras hoje, né? Crescendo, a gente tem Story Maker crescendo, né? Essa profissão que tem ganhado cada vez mais mercado. Mas quando a gente traz isso pro Instagram, que é a principal rede hoje, né? Ali, a gente falou de TikTok e tal, é importante, tá? Mas o Instagram hoje concentra, né? Grande parte ali dos consumidores de conteúdo. E aí a gente sempre traz duas coisas, principalmente para os nossos clientes. A gente precisa entender que dentro do nosso Instagram, ainda nessa linha de criação de conteúdo, a gente tem dois públicos. A gente tem o público que acabou de te seguir. Então, pô, apareceu um anúncio para mim, o comportamento mudou, né? Antigamente aparecia um anúncio, a gente clicava no Saiba Mais, comprar agora e ia lá pro site. Agora não. Pô, apareceu um anúncio no Stories do meu Instagram. Eu clico lá no perfilzinho, na bolinha com o nome, vou lá pro Instagram, não vou mais pro site.
E aí no Instagram, qual que é o meu objetivo? Conhecer a marca, entender os produtos, né? Saber se é uma marca que ativa no mercado, né? Porque se não for, também, pô, entrei no Instagram, o último feed é 10 dias atrás e não tem nenhum stories. Sensação que passa para qualquer um de nós que estamos nesse estúdio é que a marca, pô, abandonada. E aí, quando a gente chega no Instagram, o lojista ele precisa entender que ele tem dois públicos. O usuário que acabou de seguir a marca e quem já é cliente, quem já acompanha há um tempo. E a produção de conteúdo ela precisa ser diferente para essas duas frentes. Então, o cara que acabou de chegar, o que ele tem que ver? Um cupom de desconto, talvez ali na bio, que já se tornou tendência, opções de envio, né, que seja ali um frete fixo, um frete grátis, então ofertas. O próprio destaque, né, existem algumas estratégias para a gente trabalhar ali, então depoimentos, própria história da marca, principais produtos, novidades, né, prova social, né, depoimentos que eu falei aqui. Então o cara que chegou agora, o que a gente precisa fazer? Gerar confiança. Eu não sei qual o principal produto dessa marca, eu não sei quais as ofertas e benefícios que eu tenho em comprar com essa marca, né? Então, isso tudo já na primeira vista que ele tem ali no feed, né? Bio, destaques e etc. Isso a gente precisa transmitir. Porque o lojista tem que largar de ter um preciosismo também, né? Porque muitas das vezes o lojista acha que ele vende o melhor produto, que todo mundo conhece a marca dele. Isso parece que é besteira, mas é muito comum, sabia, Luiz? Exatamente. Não, e também como é que ele vai conquistar novos se ele não explicar? Os que estão indo lá não conhecem ainda, Justamente. né? Exatamente. Então, assim, a gente tem esse conteúdo que é o que a gente gera confiança. A gente fala que a gente precisa gerar confiança, mostrar principais... Não preciso mostrar o portfólio inteiro de produto, eu preciso mostrar os best-sellers, os mais vendidos. Eu preciso mostrar quem já comprou, depoimentos, vídeo, como eu envio o produto para gerar confiança. E aí eu tenho um segundo conteúdo que é para um cliente, um usuário que já me acompanha há alguns meses, que já comprou ali 1, 2 vezes. Então, para esse cara, eu não preciso mostrar o mais vendido. Ele já tem. Verdade. O que ele quer ver? Novidades. Pô, eu tive uma experiência boa, comprei, já tenho mais vendido, já sei que eu tenho um cupom para voltar a comprar, já tô sendo abastecido com informação ali no meu e-mail, no meu WhatsApp, né, um cashback, algo. E agora o que a gente tem que mostrar para ele? Novidades, lançamentos. O mais vendido ele já tem. Então qual que é o conteúdo que a gente traz? Pô, além das novidades, pô, o Rafa tá com essa camisa muito bonita, por sinal, que é um mais vendido da minha loja. Pô, qual outra peça da minha loja eu combino com essa camisa? É um acessório? Pô, então vamos trazer conteúdo voltado para isso para quem já comprou. Porque essas composições, né, são muito importantes, porque você induz, né? Antigamente, hoje até algumas plataformas te permitem fazer essa composição na própria foto e marcar na própria foto, ao invés de ter só aquele compre junto separado embaixo. Ou relacionado, lembra? Que era tipo assim, que você mostrava e tipo, só que as peças estavam desconexas. Hoje separado. Você consegue já na mesma foto fazer um compre junto ou relacionados. Isso é uma usabilidade diferente. A galera quase não fala, né, de usabilidade, né, também, né? E uma coisa que ajuda muito nisso é a IA, né? Ah, com certeza. Isso aí com certeza potencializa. E uma coisa que a gente precisa aprender, né, a gente como lojista, é ler o mercado. Cara, vamos trazer aqui exemplos de marketplace. O que o marketplace oferece em troca de um depoimento? A gente vê lojistas falando, pô, mas o pessoal vende muito, mas ninguém avalia. Cara, se você não pedir para avaliar, se você não der algo em troca, ninguém vai avaliar mesmo. Não vai mesmo. Eu não avalio, gente. A não ser quando chega uma notificação no meu WhatsApp, pô, toma um cupom, Mercado Livre, Shopee, grandes marketplaces, eles bonificam se você tem enviar foto. Só o texto não funciona mais, você precisa enviar uma foto, né? Então, a gente precisa ler essas coisas que têm acontecido, esses movimentos que o mercado tem feito e trazer isso para nós, né? E todo conteúdo que a gente cria vai ser sempre esse funil que eu falei com vocês. Não conheço. Descoberta, conteúdos de descoberta, best-sellers, mostrar, conteúdo topo de funil. Independente do produto, serviço, enfim. Pô, descobri, sei que a loja existe, consideração, gerar confiança, trazer benefícios, né? Pô, realmente gostei do produto, muita gente tem comprado, tem avaliado, tem sido muito bom, eu tenho uma oferta de frete, eu tenho um cupom, conversão. Aí é onde você entra com um conteúdo ali voltado para a conversão. E se a gente avaliar, né, como eu falei, ler o mercado, a gente vai ver que grandes varejistas faz isso. O conteúdo é com base nesse funil, entendeu? Muito bom. Hoje também, eu tava até... Nós estávamos conversando disso, né, uma outra oportunidade, que a questão de o pessoal tem, assim, como é que eu posso dizer? Tem entrado num dilema, né? Ou eu estruturo um e-commerce, ou eu vou vender no marketplace, ou eu vou vender só na rede social. E aí você falou um pouco sobre a multicanalidade, né?
O quão importante isso é na saúde de uma empresa, assim, principalmente quando a gente fala de pequenos e médios, né? Por que deve ter a pluralidade de canais, na sua visão? Assim? Boa. Como que... Vamos pensar num mundo analógico, né? Pô, Magazine Luiza. Você pode falar marca aqui? Não sei se pode falar marca. Magazine Luiza. Nasceu lá em Franca, tinha uma única loja. E ele falou, pô, preciso crescer. O que ele fez para crescer? Explorou, abriu novas lojas. Então ele tinha uma loja, pô, uma loja na Avenida X. Pô, eu preciso crescer, eu vou colocar uma loja na Avenida Y. A partir do momento, então agora ele tem 2 lojas. Pô, pra mim crescer, eu preciso colocar uma loja num terceiro local. Então ele foi construindo essas lojas, abrindo, e hoje se tornou o que é. Quando a gente traz isso pro digital, não é diferente. Pô, eu vendo no Mercado Livre, por exemplo, ou na Shopee, ou tem o meu e-commerce de marca própria. Ele vai crescer faturamento no e-commerce? Vai, mas como que ele acelerar abrindo novos canais? Então, beleza. Então, eu tenho aqui o meu e-commerce, minha marca própria, já vendo bem, consigo crescer nessa linha, mas vamos então colocar esse mesmo produto ou parte do meu portfólio, ou vamos criar um produto que esteja dentro da minha vertente de marca, de conceito, e vamos entrar no Mercado Livre, vamos entrar na Shopee, vamos agora com o TikTok Shopping, outros grandes marketplaces chegando, né? Grupo VIP, a gente fala, pô, não só marketplaces, né? Mas então vamos ter um grupo VIP, que é um outro canal para mim também ter clientes ali. Então hoje essa diversificação de canais, ela é muito importante para o crescimento do negócio, né? E o lojista ele tem que parar de criar competição dentro da própria loja. Depois, não vendo no Mercado Livre porque eu vou competir comigo mesmo. Cara, mas é você que está vendendo, são duas frentes, não existe isso. Então, é possível ter a marca, é possível vender em marketplace, é possível estar em diversos canais com o mesmo ou diferentes produtos, né? Então, isso vai trazer mais faturamento. Um canal, em alguns momentos, vai financiar o outro. Data dupla, por exemplo, a gente vê um aumento de receita muito forte nos marketplaces. Aí, se você não está no marketplace, seu e-commerce mingua. Não vende no dia. Não vende no 11/11. E se vender, vende 70% a menos que o normal. Aí você vai se contentar, o lojista se contenta e fala, não vou entrar no marketplace, não. Vou vender 70% a menos em data dupla e tá tudo certo. Não, né? Então, essa diversificação de canal para a saúde financeira do negócio, ela é muito importante. E com a sua experiência, assim, você falando assim dessa multicanalidade também, você acha que, por exemplo, se ele vende, o e-commerce vende para 3 diferentes marketplaces, você acha que alguns produtos vendem mais num e não vendem no outro? Tem um perfil diferenciado de público também por marketplace? Ele tem que pensar nisso? Ele tem que pensar... porque assim, o marketplace, né, tem um público em cada um deles ali. O público da Shopee é totalmente diferente do público da Amazon, por exemplo. Então, o mesmo produto não vai vender no mesmo volume, pode até estar, mas não vai vender no mesmo volume ali. Então, ele precisa analisar o portfólio de produto, né? Principalmente quando a gente traz isso para o lado da moda ali, analisar o portfólio de produto. Pô, eu sou uma marca que eu tenho produtos de entrada, produtos iscas de 149, 99, 129, porém eu tenho uma coleção mais premium que vai a 499, 599. Então esses produtos com valor um pouco mais acessível, provavelmente vai estar em um canal e não vai estar em outro, né? Esses produtos com valor mais agregado vai estar em um canal e não vai estar em outro. Então é possível estar em todos, porém analisando mesmo esse portfólio de produto e entendendo na onde cada um deles vai se enquadrar. E também depende muito do nicho. Ali eu vejo isso. Talvez um nicho você vai talvez estar em 1 ou 2 marketplaces, você não vai conseguir colocar em todos. Entendeu? Então é bom avaliar essa parte também. Né? Exato. E uma questão assim, por exemplo, acho que uma coisa que é um desafio, eu vejo que é um desafio de mercado, novamente, principalmente para pequenos e médios, até por questão de acessibilidade e tudo mais, a questão de pesquisa de mercado. É uma coisa que um pouco se fala até, né, nos pequenos e médios, mas é uma coisa tão importante porque ela dita ali o começo, né? Ela dita o início, a primeira fagulha ali. E qual que é o melhor jeito hoje? Assim, existe um jeito, por exemplo, de eu, num geral, na internet, eu consigo fazer isso, um cara ali com os recursos ali que tá começando, talvez, ou que ele tá passando por uma fase aí, às vezes, um pouco difícil e tá meio perdido, assim, também, para ver tendências. O que você acha que é existe sim essa forma, né? Claro que às vezes se ele estiver no começo, ele não tem tantos recursos, né? Tecnologias, isso vai ter que ser feito na mão.
Mas existe algumas formas sim para fazer. E uma delas, pesquisa de mercado, quando a gente traz para essa frente de produto, até tem um lojista grande, né, que ele tem uma marca própria de camisetas masculinas, e ele falou assim que no começo a marca dele começou com um produto. E ele queria agregar algo diferente ali no produto, não só vender camiseta, né? Camiseta lisa masculina. E aí o que ele fez? Ele foi para o marketplace, pesquisou lá um exemplo, camiseta básica masculina. E aí ele fez toda uma pesquisa nos comentários e avaliações desses produtos. E aí o que o pessoal avaliava como ponto forte, ele evidenciava no lançamento do produto dele. O que o pessoal avaliava como ponto negativo, ele resolvia no produto dele e já quebrava essa objeção na hora de divulgar. Então, essa pesquisa de mercado, quando a gente traz para o produto, ela precisa, ao meu ver, dar trabalho, mas é muito importante que, ao menos as primeiras, seja feita na unha. E quando a gente também, né, fala de pesquisa de mercado, a gente entra para uma pesquisa de público. Né? Você precisa saber quem compra, você precisa saber onde esse cara está, você precisa saber o que ele gosta, o que ele consome, quais outras marcas do mesmo segmento ele também utiliza. Qual a marca de carro que esse cara gosta, na onde ele vai, o que ele gosta de comer. E a gente fala isso, pessoal, mas como que eu vou descobrir isso? Existem meios de descobrir isso, né? Existem algumas estratégias perguntando, fazendo ali... chamado inteligência artificial para te ajudar. Exato, entendeu? Exatamente. Então, conhecer o público é muito mais importante do que conhecer o produto. Né? Se você conhece muito bem seu público, você consegue oferecer um produto que se adequa ao que ele busca. Né? Agora, se você tem um produto muito bom, mas você não sabe quem consome, você não vende. Né? E até, novamente, voltando à questão do preciosismo, né? Do lojista não enxergar isso. Por exemplo, existem grandes marcas hoje de mercado tradicional, que elas vieram adaptando coisas ao tempo. Por exemplo, o cara que vende uma marca muito famosa que vende... roupa social e casual ali, hoje já tem uma linha fitness que eu acho que ninguém esperava que eles iam lançar um dia, e eles lançaram no masculino, lançaram ali, e é porque ele viu que era o complemento da vida daquele empresário. Tipo, esse cara não faz exercício, então eu não posso estar com ele mais momentos e isso é conhecer o público. A gente, tem muita gente aí que fala um monte de coisa, mas, cara, isso é o básico, né? É os 4 P's do marketing ali, que é preço, produto, prazo, promoção. Preço. Aliás, produto, né? Você pega o produto, seu produto é um produto que o pessoal vai consumir, é um produto que a pessoa gosta, ele é vendável? Não, consigo vender ele, tá? Aí a gente vai para uma pesquisa de mercado voltado para o preço, tá? Então qual o preço? Porque às vezes eu tenho um produto que o pessoal quer, mas ele tá R$100 acima da média do valor do mercado. Eu não vou vender, por mais que meu produto é muito bom. Então pesquisa de preço é muito importante. Praça, aonde eu vou vender? Porque às vezes o cara tem um produto, ele quer vender no canal A, mas o público dele tá no canal B. Então ele tá posicionado no lugar eu tenho um produto premium classe A. Eu preciso posicionar, se eu tenho uma loja física, numa localização que ali está meu público, né? E não talvez numa localização mais periférica, por exemplo. Não vou vender. Né? Então, produto, preço, praça e promoção. Quando a gente fala promoção, não é desconto. É entender como eu ofereço o meu produto e gero desejo. Né, ali. Justamente. Então, não é só eu dar um desconto de X por X e pronto. Não, o que eu posso fazer quando eu falo oferta, promoção, que vai agregar ao meu cliente? Então, pode ser desconto? Pode, mas a gente pode trazer um brinde, a gente pode colocar um complemento, criar um kit com esse produto, trazer algo mais voltado para essa frente de oferta mesmo, né? Então, é os 4 P's do marketing. A pessoa inventa um monte de termo aí, mas a gente vai lá no início e aplica essa metodologia para produto e qualquer negócio, isso vai funcionar sempre. Vamos levantar uma polêmica. Quero levantar uma polêmica. Atenção, polêmica. Brincadeiras à parte, mas a questão de o tão falado branding, né? Porque você tá falando aí da questão de produto e tal. E aí o cara fala assim, não, mas meu produto ele tem branding. Ele é marca, não sei o que e tal. Então, beleza. Como que hoje, qual seria um processo, vamos dizer assim, de construção de uma marca de sucesso, né? É só fazer propaganda? É só ter produto bom? Como é que seria a melhor maneira de construir marca, assim, né? Porque tem marcas, tem empresas que acham que constroem marca, mas na verdade não tá construindo marca. Ela só tem um bom produto. Mas ela não tá, tipo, ela só postou no Instagram e acha que aquilo ali é fazer branding, né? Legal. Me fala uma marca que você consome, que você gosta, grande, uma marca grande que você gosta, que você consome. Seu dia a dia, Nike. Qualquer? Nike. Você acha que a Nike, quando lançou, tava preocupada em vender ou fazer brand? A Nike, você sabe, né? Nega, ela queria vender, meu irmão. Brand ela tá fazendo agora. A Coca-Cola, pô, você vê lá
uma silhueta de uma garrafa vermelha, não tem nada. Você lembra da Coca? Agora, quando ela lançou, ela queria era vender. Ela não queria fazer brand, né? Claro que hoje isso é muito importante, tá muito mais competitivo, tem muito mais marcas, mas isso, se for de polêmico, isso é uma visão minha, né, Lucas? Eu hoje, quando eu lanço uma marca, independente do tamanho que seja, do produto, do segmento ou do dinheiro que eu tenho ali para investir, eu quero é vender. Eu quero colocar meu produto na mão do consumidor e falar, beleza, você tá com o produto, agora me traz um feedback, bom ou ruim, me fala, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evidenciar. A partir do momento que eu tenho esse ajuste, que eu tenho essa pesquisa de mercado na minha mão, aí eu vou pensar em brand. Aí eu vou, né, criar um painel roxo na rua pro pessoal falar que lembrar do Nubank, entendeu? Não, no começo você precisa vender, você precisa girar, você precisa pagar a conta. E ainda mais quando a gente traz isso pro pequeno e médio. Quando eu falo pequeno e médio, não é quem tá vendendo 20 mil, não. É quem tá vendendo 200, 250, até 500 mil ali, meu irmão. O cara tem boleto pra pagar, vendeu ou não, ele tem folha, ele tem aluguel, ele tem fornecedor. Aí o cara vai ficar preocupando em fazer brand. É o melhor, eles falam que o melhor branding pro pequeno e médio é a venda, né? Exato, exatamente, entendeu? Qualquer grande marca que surgiu, não surgiu pensando em brand, não. Foi sendo construído, né? Isso é construído com o tempo. Exatamente. Todo mundo quer vender, né? E precisa, né? Precisa vender. E precisa. E é um país desafiador, que a gente sabe que tem várias particularidades, né, do país. Agora tá tendo a reforma, né, e tal, que a gente vai trazer esse assunto mais à frente aí também no canal. Tem particularidades, assim, de questão de fabricação, importação e tudo mais, né, para se tornar competitivo ou não também. A questão de estruturação de tamanho de empresa, de operação. Nós tivemos um papo esse tempo atrás aí com o pessoal da Total, né? Lembra que eles até comentaram, tipo, também de modalidades novas de frete que estão em alta, que são sim diferenciais competitivos, porque você, seja por tempo ou seja por preço, você consegue também chegar mais rápido no cliente. Então, tipo, como que você vai bater de frente com um marketplace que entrega no mesmo dia? Pô, cara, se você não tiver no seu site próprio ali uma possibilidade de ter um galpão de fulfillment, assim, que você esteja nele, né, num galpão de fulfillment, para você entregar no mesmo dia, talvez você não consiga tornar competitivo num canal de venda próprio, né? Mas eu vejo que hoje, e eu trago isso até como um erro dos lojistas mesmo, é isso, né, que ele quer ser muito bom em uma coisa só. E eu acho que a gente até veio aculturado, né, com isso, assim, pô, você precisa fazer uma coisa dar certo para depois fazer outra, né? Ou você precisa ser muito bom numa coisa só e quem quer fazer tudo não faz nada. E eu não acredito nisso, de verdade. Ainda mais com o digital também. Agora, a gente tá dentro desse papo de e-commerce, marketplace, vendas online. Cara, você tem que saber de logística. Precisa ser um expert em logística? Não. Mas tem que saber de logística, precisa saber negociar, você precisa conversar com alguém, né? Saber cobrar, saber entender ali se o que o cara tá trazendo para você é verdade. Você tem que saber de marketing, você tem que saber de gestão, você tem que saber de RH para contratar bem, você tem que saber de finanças, né? Você tem que saber de marketing ali. Pô, como é que você vai conversar com o seu gerente de marketing, com o seu lojista, com a sua agência, e você vai acreditar em tudo que ele tá falando? E seu negócio não tá crescendo e você tá acreditando no que ele tá falando. Pô, precisa pôr 20 mil, não, tá aqui os 20. Pô, precisa fazer isso no produto, não tá aqui. Não, vamos buscar entender um pouco de cada coisa, e a partir disso que o negócio vai crescer. Porque você sabe exatamente o que você está fazendo, o que você está falando, com quem, né, você está trocando essas informações. Eu falo que toda profissão, por exemplo, antes de o cara ser um exemplo, um médico, se ele tem uma clínica, um dentista tem uma clínica, um advogado tem um escritório, antes dele ser advogado, antes dele ser médico, antes dele ser dentista, ele tem que ser empresário, né? Exatamente. Você tem toda uma bagagem para preparar, né, Luiz? Exatamente. E aí, falando um pouco a gente falou de algumas tendências, né, que tá o live commerce, né, conversamos, e também eu vejo muito que o pessoal tem que aproveitar no marketing, né, são as datas festivas ou períodos, né, a gente está agora num ano que vamos ter a Copa do Mundo, né, legal. Então tem a possibilidade de aproveitar esse momento da Copa ali também e vender, né? Ou seja, fazer um pouco de marketing aproveitando o tema do período ali, né? Então, o que você pode dar de sugestões, assim, pensar nisso, né? Às vezes tem produto que não vai vender muito durante a Copa, mas se você começar a ambientar ali as suas vendas, né, sobre o tema da Copa, você acaba vendendo, motivando, melhorando suas vendas nesse período, né? Legal. A data comercial, que a gente fala data sazonal, ela é muito importante para picos de venda. Então, em março, por exemplo, a gente tem 15 de março, que é dia do consumidor.
né? Muita gente fala que é a primeira Black do ano. Por quê? A gente vem de um mês, janeiro e fevereiro, que a gente sabe que pro varejo no total não é tão linear, não é tão positivo. E aí chega março, o consumo ele já começa a ficar um pouco mais aquecido. A Copa, se eu não me engano, é em julho ou em junho, né? Não me recordo, acho que é julho. É, que agora essa mudou, né? Também não... Quando a gente pega, por exemplo, esse período de 2025, ainda estava no frio. Então, marcas ainda estavam aproveitando desse momento para vender roupas de inverno, que geralmente tem um ticket médio mais alto. E, em grande maioria, essas marcas concentram grande parte do faturamento anual ali. Junho e julho vai ser. Junho e julho, né? Esse ano, além do inverno, que eu acredito que vai ser muito, muito forte, né? O frio, até porque fez muito frio no hemisfério norte. Então, a gente tem que entender, além do inverno, que o consumo seja algo que o consumidor compra, ele também vai dividir ali com produtos de copa. E é fazer do limão a limonada. Cara, a copa é de 4 em 4 anos. O que eu posso fazer dentro da minha marca ou produto para aproveitar essa data? Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí eu vou levantar uma polêmica, lembrando que a gente não tem lados políticos, mas assim, a Havaianas teve aquele comercial, né, que na minha opinião foi muito infeliz, ali, com, enfim, tudo que aconteceu, e aí surgiu uma marca na mesma semana de chinelas que é Pé Direito. A marca se chamava Pé Direito. Gente, a gente pode se falar que faz um mês que surgiu isso, 45 dias, a marca ela tá com 140 mil seguidores no Instagram. Ela tem uma chinela, né, ali que é um modelo convencional que a gente utiliza mesmo, que é voltado mais para as cores azul, verde, vermelho, né? Eles criaram um e-commerce que tem fila de espera para comprar a chinela. Era algo que estava planejado na cabeça do cara. Pô, em dezembro eu vou fazer uma chinela verde e amarelo com a marca Pé Direito e vou lá. Não. Ele aproveitou do momento para fazer um negócio. Né? Aproveitou do limão e fez uma limonada. Então eu vejo que a gente precisa fazer muito isso agora na Copa. E isso a gente consegue fazer ali em diferentes segmentos. Desde alimentação, o restaurante ele pode criar um cardápio voltado para a Copa. Pô, com o nome do prato é Alemanha, e aí traz comidas, entendeu? A gente pode criar uma coleção ali de vestuário, roupas de inverno, com cores, né, voltadas para seleções, ou principalmente ali para o Brasil. Então eu vejo que desde agora, né, o empresário, o lojista, o consumidor, ele já precisa começar, né, ele já deveria estar fazendo isso na verdade, como ele utiliza dessa data para crescer faturamento e para aproveitar essas oportunidades. Lembrando que grandes coisas acontecem em oportunidades que não estavam planejadas. Pô, aconteceu isso daqui, eu vou pegar disso, fazer uma estratégia e ali é onde ele vai estourar, que foi até o caso dessa marca, né, que eu comentei com vocês aqui. Então sim uma grande data, né? Datas sazonais eles são muito importantes para compor faturamento. E a Copa ela vem para dividir, né, essa tensão do consumidor, e o lojista que conseguir utilizar desse momento a seu favor vai ter muito sucesso. Bom demais. É isso, né, Luiz? Eu acho que esse papo foi muito esclarecedor, mais um papo esclarecedor por aqui, né? Várias dicas aí para você do marketing, né? É isso aí. Vai ser um ano desafiador, porém com muitas oportunidades, né? Com certeza. A gente pode resumir por aqui. É isso. Eu queria agradecer, Lucas, você, né, por ter batido esse papo com a gente aqui. Mandar um recado para você que está em casa, né, curtindo. Continue então compartilhando, seguindo tudo em todas as redes sociais aí. Vamos democratizar cada vez mais a informação para o nosso mercado digital brasileiro, né? E o varejo híbrido que seja. E obrigado, Luiz, mais uma vez por dividir aqui comigo esse papo. Valeu, Rafa. Tamo junto. Valeu, Lucas. E brigadão, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Quero deixar minhas redes sociais aí pra galera, convidar a galera a me seguir lá. É Lucas Portinelli, com L só Y no final. A gente fala de e-commerce, marketing, vendas lá. Então, fique muito à vontade aí para consumir o conteúdo. E, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer fazer parte também aí da Biacom. Boa. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.